A gente está de volta agora aqui com o Jornal Gente para dividir com você uma informação das mais relevantes para o funcionamento do Poder Judiciário, algo que pode agilizar a tramitação de processos e extinguir ações que não levam a lugar nenhum. É uma mudança num programa acordado entre o CNJ, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça de São Paulo para extinguir ações de execução fiscal. Não extingue a dívida, extingue a ação. E aí, prefeituras e governo do estado devem cobrar essas dívidas de formas mais eficientes. Eu conversei com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, a respeito desse assunto e a gente acompanha agora. Presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, é o entrevistado agora aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Ministro, bom dia, muito obrigada por falar conosco. Vamos falar a respeito de um acordo recém-assinado e que pode trazer mais agilidade e desatravancar, de forma geral, o funcionamento do Poder Judiciário. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia, é um prazer, Thaís, estar com você aqui. Pois então, quando eu assumi a presidência do Supremo e do CNJ, na verdade um pouco antes, eu estudei os números da justiça brasileira. O CNJ tem um documento chamado Justiça em Números e, primeiro, existe uma epidemia de judicialização no Brasil. Existem mais de 80 milhões de assuntos do título antes do ajuizamento da execução fiscal, porque o protesto é mais eficiente, ele causa mais transtorno para o devedor. As pessoas não gostam muito de pagar tributos e é compreensível. Mas a verdade, Thaís, é a seguinte: se 6 pessoas estão pagando e 4 não estão pagando, e é preciso cobrir para o pagamento dos serviços públicos, se 4 não pagam, esses 6 vão ter que pagar mais para custear a máquina pública. Portanto, há uma questão de injustiça e de desigualdade quando alguém, podendo pagar, deixa de pagar os tributos. De modo que nós estamos prestigiando o prévio protesto antes do ajuizamento e, além disso, numa resolução do CNJ, nós determinamos a extinção de todas as execuções fiscais até R$10 mil, que corresponde a 52% das execuções fiscais no Brasil, todas as execuções fiscais até R$10 mil que estivessem paradas, sem movimento útil, há mais de um ano, sem citação do devedor ou sem a apreensão de um bem para ser penhorado e vendido para pagar a dívida. Porque depois de um ano parado, dificilmente aquilo vai resultar em alguma consequência útil. Portanto, nós estamos desobstruindo o judiciário de ações inúteis que ficam paradas e estamos ajudando os municípios a arrecadarem. Por qual razão? O prefeito municipal é o agente político mais próximo da população. Ele encontra o seu eleitor na padaria, quando ele vai numa banca de jornal ou quando ele vai ao cinema. E, portanto, para ele, a cobrança da dívida pública, a cobrança do IPTU, por exemplo, tem um custo político. De modo que, em muitos municípios, há uma certa, eu nem gostaria de usar a palavra negligência, mas uma certa falta de empenho nessa cobrança. E, de novo, os que pagam espontaneamente acabam numa situação de injustiça em contraste com os que não pagam. Portanto, se o tributo é justo, tem que ser pago por todo mundo de maneira igualitária. Mas o prefeito tem uma dificuldade de protestar o título ou de ajuizar a ação contra o seu munícipe. Mas no final do mandato, por causa de legislação que impõe esse dever, ele ajuiza uma grande quantidade de execuções fiscais, frequentemente cobrando IPTU, e depois deixa parado. Então, sobrecarrega o judiciário e não aumenta a arrecadação do município. Então, o que nós fizemos agora foi colocar um pouco no colo do Supremo e do CNJ a imposição da obrigatoriedade do protesto e dessa cobrança. Porque aí o prefeito não tem muita opção, ele tem que cumprir a decisão judicial, mas não tem o ônus político porque a culpa não é dele, ou a decisão não é dele. De modo que nós não apenas vamos desjudicializar, como acho que vamos produzir um impacto muito positivo sobre a arrecadação municipal. Ministro, do ponto de vista até da comunicação dessa decisão, não é? A existência dessa grande quantidade de execuções fiscais
já se mostrou menos rentável para o país como um todo do que aquilo que vai voltar para os cofres públicos por meio dessas ações. Então, elas custam mais do que elas vão trazer. Ao mesmo tempo, há uma decisão agora de extinção de execuções fiscais. De alguma forma, não há o risco da gente comunicar que dívidas estão sendo perdoadas, beneficiando os maus pagadores? Não tem nenhuma dívida perdoada. Apenas os processos que estão parados, sem perspectiva de recebimento, é que vão ser extintos. O que nós estamos fazendo, Thaís, é um pouco mudando a lógica da atuação dos municípios. Porque o IPTU, que é na maior parte do país o principal imposto municipal, ele tem uma garantia de pagamento, que é o imóvel sobre o qual ele recai. De modo que essas execuções ficam paradas normalmente por inércia mesmo. De modo que nós não estamos extinguindo, nós estamos apenas estimulando a cobrar o que antes não vinha sendo cobrado. De modo que esses ajuizamentos eram para constar, mas não gerava nenhum tipo de receita. Então, nós não estamos extinguindo. E veja, pode ser uma dívida de R$1.000, IPVA. Não pagou, pode cobrar o IPVA. Não precisa ser R$10.000 para cobrar. E o IPVA, tal como o IPTU, também tem garantia real, que é o bem. Não pagou o IPVA, o cargo responde. De modo que fica parado, no geral, não quero generalizar, mas com frequência, por falta de empenho em cobrar. E a falta de empenho se deve muitas vezes à razão política de não querer desagradar o eleitor. Isso a gente está falando para todo o Brasil agora, ministro. Em que outros estados, eu falou da assinatura do acordo com São Paulo, esse modelo também funciona em relação à execução fiscal? Nós já assinamos acordos com o município de São Paulo, com o município de Fortaleza, com o município de Salvador. E aqui em São Paulo assinaram 81 municípios, mas são mais de 300, eu suponho, que mais de 600, e portanto nós contamos com a adesão de muitos outros municípios, porque no fundo nós estamos ajudando os municípios. Ministro, a gente queria só mudar de assunto com o senhor e falar um pouco sobre o Rio Grande do Sul, não é? Esse assunto quase que onipresente agora no noticiário, com a preocupação de todos nós, de que forma o Poder Judiciário pode ajudar também a minimizar os efeitos dessa tragédia, tanto do ponto de vista de socorro, quanto no ponto de vista da tramitação dos processos e prazos processuais. A primeira observação que eu faria sobre a dramática situação do Rio Grande do Sul é que talvez não se possa propriamente caracterizar como uma fatalidade. É uma consequência. O mundo vive um processo preocupante de mudança climática e de aquecimento global que tem gerado esses fenômenos climáticos extremos, queimadas em algumas partes, ciclones em outras partes, inundações em outras partes, elevação do nível dos oceanos e, portanto, eu acho que esse episódio trágico ajuda a colocar o foco nesse problema dramático da humanidade hoje, que é tomar medidas mais concretas contra o aquecimento global. Feita essa ressalva, o Judiciário não tem, evidentemente, competências político-administrativas para ajudar a gerir esse problema. Isso caberá ao Executivo, ao governador Eduardo Leite, à Assembleia Legislativa, com a ajuda do governo federal. Hoje mesmo estive numa reunião com o presidente Lula, o ministro da Fazenda e os outros chefes de poder, em que foram anunciadas as medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul. Mas o Judiciário pôde prestar um auxílio muito valioso, eu diria surpreendentemente valioso para mim mesmo. Eu fiz um ato normativo na semana passada. O Judiciário, ele arrecada as chamadas prestações pecuniárias. O Código Penal prevê que em alguns crimes, em lugar de a pessoa ir presa, a pena é o pagamento de um valor em dinheiro. Chama-se pena pecuniária, ou pena de prestação pecuniária. E esse dinheiro fica depositado em juízo e é destinado pelos juízos das varas criminais a finalidades públicas, de educação, de saúde.
E eu fiz, então, uma recomendação de que esses dinheiros que estavam depositados, na maior parte em contas de várias criminais, decorrentes de penas pecuniárias, que fossem transferidos para a conta da Defesa Civil no Rio Grande do Sul. Foi uma recomendação, porque os tribunais têm autonomia, mas uma recomendação com uma certa ênfase e um ou outro telefonema. E o resultado foi extremamente positivo e nós já temos cerca de 100 milhões de reais transferidos pelo Poder Judiciário para a conta da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que é um valor muito expressivo, tanto para o enfrentamento da emergência, quanto depois para ajudar, na medida do possível, na reconstrução, que também vai ser muito problemática, uma reconstrução da infraestrutura, vai ter que refazer estrada, vai ter que refazer pontes, vai ter que refazer viadutos, vai ter que refazer prédios inteiros, públicos e moradias privadas, vai ter que ter crédito para as pessoas. Vai ser um momento muito grave e uma coisa que me impressionou positivamente foi a cadeia de solidariedade que se formou em todo o país em relação ao Rio Grande do Sul, que é um estado especialmente querido mesmo da Federação. E ainda anteontem eu cheguei aqui em São Paulo e fui visitar na base aérea de São Paulo a logística. A aeronáutica está prestando um serviço extraordinário ao país, fazendo o transporte desses mantimentos todos, roupas, remédios, água, comida, numa logística complexa, porque o aeroporto de Porto Alegre fechou, de modo que os mantimentos vão para canoas, de lá transportados, em parte por helicópteros. É um processo complexo e feito com muita competência pela aeronáutica. A gente tem que dar crédito a quem ajuda. Em relação aos prazos processuais, ministro? Também suspendi os prazos processuais, fiz um ato conjunto com o corregedor. Nós suspendemos os prazos das ações em que o Estado era parte, em que todos os municípios do Rio Grande do Sul eram partes, em que o Ministério Público do Rio Grande do Sul atuava, em que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul atuava, e todos os casos em tramitação no Supremo ou nos tribunais superiores, em que houvesse exclusivamente advogados com registro na OAB do Rio Grande do Sul. Portanto, prorrogamos até o final de maio, até 31 de maio, porque não há, infelizmente, muita perspectiva de as coisas se regularizarem, inclusive no judiciário, porque os sistemas, hoje em dia no Brasil, quase 100% dos processos são processos eletrônicos. O que, de certa forma, é melhor, porque se fosse em papel, estava tudo destruído. E tem backups. E tem backup, inclusive, no CNJ. Nós já, inclusive, liberamos o acesso aos tribunais do Rio Grande do Sul, ao nosso programa Codex, que armazena as informações processuais. Portanto, os sistemas de processamento eletrônico estão, nesse momento, paralisados também. Os tribunais estavam inundados com, enfim, uma situação totalmente atípica, difícil de entender. E assim que a situação se normalizar um pouco, eu mesmo quero ir ao Rio Grande do Sul e estar com os presidentes dos tribunais, já tenho falado por telefone com os presidentes e com o próprio governador, para ajudar no que for possível. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, muito obrigada, pelo seu tempo, pelas informações aqui que o senhor dividiu conosco na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Até uma próxima. Muito prazer em lhe falar, Thaís. Tudo bom, felicidades. Obrigado a você. Muito obrigada. Bem,